Mas para dar um contexto, talvez seja importante dar um contexto sobre o que seria esse humanismo universalista, o novo humanismo, porque quando se fala de humanismo, geralmente isso nos remete a um humanismo histórico que surgiu com força na Europa na época do Renascimento, reivindicando para o ser humano a dignidade e uma importância que tinham sido negados por uma desvalorização vigente na Idade Média cristã. Mas, para nós, o humanismo, enquanto atitude, enquanto perspectiva frente à vida, já estava presente em outras culturas, no Islã, por exemplo, na Índia ou na China. Certamente era chamado de outro modo, já que nesses momentos e nesses lugares eram outros os parâmetros culturais. Na concepção de Silo, o humanismo não foi um fenômeno cultural e geograficamente delimitado, simplesmente um fato europeu, mas algo que nasceu e se desenvolveu em diversas partes do mundo e em diversas épocas, na forma dessa atitude ou dessa perspectiva frente à vida. E é precisamente isso, desse ponto de vista, que pode dar uma direção convergente às diferentes culturas, que num planeta hoje unificado pelos meios de comunicação de massa, estão forçadas de uma maneira muitas vezes conflitiva a entrar em contato entre si. Então, dessa maneira, o novo humanismo se coloca em uma perspectiva histórica globalizante, em sintonia com a época atual, em que surge pela primeira vez na história humana uma sociedade planetária. E coloca o ser humano na dimensão da liberdade. Para o humanismo universalista, e nisso ele se atém à tradição fenomenológica, a consciência humana não é um reflexo passivo ou deformado do mundo natural, mas é fundamentalmente uma atividade intencional. Uma atividade que incessantemente interpreta e reconstrói o mundo natural e social. Ou seja, embora o ser humano participe do mundo natural na medida em que possui um corpo, não se pode reduzi-lo simplesmente a um fenômeno natural. Não tem uma natureza, uma essência definida. É, na verdade, um projeto de transformação de um mundo natural e de si mesmo. Então, o projeto humano coletivo para o novo humanismo é a humanização da Terra. Isso significa a eliminação da dor física e do sofrimento mental. Portanto, a eliminação de todas as formas de violência e discriminação que privam os seres humanos da sua intencionalidade e da sua liberdade, reduzindo as pessoas a coisas, a objetos naturais, a instrumentos da intencionalidade de outros. Mas qual poderia ser, nesse planeta hoje forçadamente unificado, em que se opõem visões de mundos diferentes, finalidades e valores que entram em choque, qual poderia ser um denominador comum para a convergência entre as pessoas, os povos, as culturas, as religiões? Como se poderia produzir uma aproximação na direção da criação dessa nação humana universal? Para Silo, isso é possível ao se descobrir no desenvolvimento de cada cultura seus próprios momentos históricos humanistas. E nesses momentos, as melhores produções e ações se relacionaram com os seguintes parâmetros ou com os seguintes valores. Primeiro, a posição do ser humano como valor central e como preocupação. Segundo, a afirmação da igualdade de todos os seres humanos. Terceiro, o reconhecimento da diversidade pessoal e cultural. Quarto, a tendência ao desenvolvimento do conhecimento para além do que é aceito como verdade absoluta naquele momento. Quinto, a afirmação da liberdade de ideias e crenças. E sexto, o repúdio a todas as formas de violência.
Então, esse novo humanismo, ou humanismo universalista, se define a partir dessa atitude, a partir dessa perspectiva de vida pessoal e coletiva. Então, partindo dessas bases, alguns amigos humanistas presentes aqui hoje vão expor seus pontos de vista relacionados à crise que se experimenta hoje em vários campos e a experiência pessoal deles com base nessa filosofia, com base nessa atitude humanista. A ideia é que depois dessa breve exposição a gente possa conversar sobre essas ideias e sobre a situação que a gente está vivendo hoje, porque a intenção é principalmente promover um âmbito onde a gente possa discutir os desafios colocados para a gente hoje. Por outro lado, a gente tem ali no fundo uma mesa com alguns livros de autoria do próprio Silo, de autoria de outros humanistas em diversas áreas. Tem também alguns panfletos das atividades que a gente faz. Tem nos panfletos não tem o nosso contato, mas vocês podem encontrar a gente na página do evento no Facebook, Caminhos para o Bom Conhecimento. E, de qualquer maneira, quem estiver interessado em manter contato, saber mais, participar das atividades, também poderia deixar seu contato com o Edu ali, um nome, um telefone, e-mail, para a gente continuar em contato. Então, aqui, vão falar para a gente o Alexandre Samogini, primeiro à direita. Samogini é jornalista e é investigador do Centro de Estudo e Reflexão Caucaia, localizado aqui em Cotia, na Grande São Paulo. Os parques de estudo e reflexão são lugares de meditação e de estudo que foram surgindo também inspirados nessa filosofia. Existem parques em todos os continentes, hoje acho que cerca de 40, aqui em São Paulo a gente tem 2, um em Cotia e outro no Rio de Janeiro. Ali na mesa tem também um material que explica como o parque funciona, o que acontece nesses lugares. O Dário Ergas é chileno, mora em Santiago e é investigador no Parque de Estudo e Reflexão Punta de Vacas, localizado na Cordilheira dos Andes, na fronteira entre Argentina e Chile. A Cris é também investigadora do Parque de Estudo e Reflexão Caucaia, aqui em Cotia. E, bom, a gente tem em comum uma experiência, uma participação e uma atuação em diversas áreas inspiradas nessa filosofia. Então é isso. Será uma exposição breve para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Boa noite, queria agradecer aí o convite para falar um pouco, né? Convite que veio aí do Centro Mundial de Estudos Humanistas. Agradecer o pessoal que está organizando aqui esse evento. A Ana, a Adriana, o Eduardo, Samuel também. Samuel que estuda aqui na geografia, né? Então agradecer aí a organização do evento, agradecer a universidade também que cedeu o espaço. Eu estudei aqui nessa instituição, né, na década de 90, faz um tempinho já. Formei em 97 aqui na ECA, né, fiz jornalismo e é bom retornar. Quer dizer, voltei outras vezes, mas não são muitas vezes que a gente volta para a universidade e é bom voltar aqui e encontrar, né, as pessoas novas, as novas gerações aí, né? Então, eu achei muito interessante o tema do simpósio aqui, do colóquio, né? Caminhos para o Bom Conhecimento frente à crise total.
Então, o tema que eu escolhi falar, pediram para eu falar, o tema seria: o bom conhecimento leva à reconciliação. Tá, a gente parte dessa frase, que o bom conhecimento leva à reconciliação, né? Mas antes de entrar no tema mesmo, tema central, eu acho que vamos começar falando um pouco da crise, que é o oposto, né? O que a gente está vivendo, que a gente vive hoje numa cultura predominante, que é uma cultura de violência. Hoje uma cultura de violência, uma cultura de vingança, uma cultura de ressentimento, né? Então, o mais comum é os conflitos caminharem para a violência, ou a nossa consciência caminhar para um ressentimento e algumas vezes até para uma vingança, né? Para uma atitude de vingança. Os exemplos podem ser muito variados, muito variados, mas eu lembrei de uma coisa que aconteceu semana passada, né? Eu tava num ônibus aqui indo do Butantã para minha casa, e o motorista queria ultrapassar um carro que estava ali, aqui na Eliseu de Almeida, uma avenida aqui atrás, e o motorista do ônibus estava andando rápido e tal, e ele queria ultrapassar pela esquerda, e o carro que estava na frente, um menino e tal, não deu passagem para ele e começou a fechar o ônibus, né? Então o motorista, ele ficou furioso, assim, ficou furioso e começou a jogar o ônibus para cima do carro, e o outro começou a fechar mais, né? Mas eu comecei a ficar preocupado, os passageiros também, quando o ônibus começou a perseguir o carro e jogar para o ônibus e jogar para cima do carro, né? Inclusive no farol, quando o semáforo fechava, tal. Então ele foi jogando para cima, fechando o cruzamento. Já era uma situação bem preocupante, né? Aí chegou ali no metrô Butantã, o motorista já estava totalmente fora de si. Ele pulou, saiu do ônibus e foi atrás do motorista do carro. Então já era o ponto final ali. Eu não vi o que aconteceu, né? Não sei o que aconteceu, se ele foi lá tirar satisfação, se ele foi brigar, se ele foi riscar o carro do outro. Só sei que a gente ficou preso no ônibus, porque ele não abriu a porta também. Então, ficou aí um tempinho, aí ele voltou para o ônibus, né, entrou e falou alguma coisa assim: desculpa pessoal, mas eu tinha que fazer isso, né, eu tive que fazer isso, vocês viram, né, ele me fechou e tal. Pediu desculpa para os passageiros. E eu senti que o motorista era uma pessoa normal, assim, né, um motorista, um trabalhador e tal, mas naquele momento ele ficou totalmente fora de si, né? Lembrei até de um filme que eu assisti recentemente, talvez alguns aqui também assistiram, Os Relatos Selvagens, que teve um episódio que era mais ou menos isso, era uma briga de dois motoristas numa estrada perdida lá na Argentina, né? E eles acabavam se matando, né? Morriam dentro do carro, carbonizados os dois, né? Até no final, não é bom contar final de filme, né? Mas vale a pena. Mas no final a polícia chega a ver os dois corpos carbonizados, meio abraçados assim, né? Na verdade eles estavam brigando, se matando. E o investigador fala: deve ter sido crime passional, né? Mas enfim, são situações da nossa vida que vão se multiplicando do dia a dia, né?
que me chamou muito a atenção, assim, que é essa atitude violenta, essa cultura de violência que não são só os outros que estão sujeitos, a gente mesmo também está sujeito a ficar fora de si, né, se descontrolar. E o mais normal, o mais natural, entre aspas, é partir para uma vingança ou para um ressentimento. Um ressentimento seria um processo mais longo, né? Como se fosse uma vingança que o sujeito fica matutando durante muito tempo, às vezes durante muitos meses, muitos anos, né? Uma vida inteira às vezes. Mas eu gosto muito de uma história também. Eu vou falar um pouquinho do livro que a gente produziu, que se chama Reconciliação Parental, né? Que trata da reconciliação entre pais e filhos. E o prefácio desse livro foi escrito pelo Ota, Masataka Ota, que tem uma história que eu acho muito interessante. Não sei se alguns de vocês vão lembrar, mas eu gosto de narrar, que é um comerciante, né, que sequestraram o filhinho dele, tinha 8 anos, sequestraram e mataram o filho dele. O Ives, né, o garotinho. Depois eles ficaram muito conhecidos, porque ganham repercussão na TV e tal. Mas ele conta essa história que mataram o filho dele e ele, num primeiro momento, ele queria se vingar dos assassinos do filho, né? Ele achava que a justiça não ia pegar os assassinos, se pegasse eles iam se livrar e tal, né? Depois descobriram que a pessoa que matou o filho dele era um ex-funcionário. Ele tinha um supermercado e quem matou foi um ex-funcionário, um ex-segurança dele, né? Então foi uma situação muito complicada e ele queria, na verdade no início ele fala que queria se vingar da pessoa, né? E aí a vida dele virou um inferno, porque ele não conseguia fazer mais nada, ele só pensava em vingança, aí ele começou a beber muito, né? Se tornou alcoólatra, não conseguia mais trabalhar. A vida dele virou um caos e se destruturou totalmente. E aí ele estava sofrendo muito, estava numa situação muito complicada, então teve um momento que ele teve uma luz, uma compreensão que ele achou, né, ele viu que ele deveria perdoar os filhos, os assassinos do filho dele. Então ele chegou nessa compreensão, não sei exatamente como, mas depois ele foi procurar o sujeito que estava preso já. Ele foi procurar. Isso aí foi filmado, a Rede Globo filmou, tinha um quadro no Fantástico. E ele ficou frente a frente lá com o sujeito e acabou perdoando. Ele diz que perdoou o assassino, né? Então, desde então, a vida dele começou a mudar, assim, né? Do Ota, né? Ele decidiu fazer um trabalho social, montou uma ONG, uma associação, começou a fazer trabalho com jovens na Fundação Casa, começou a fazer trabalhos sociais contra a violência, né? Hoje ele é vereador e tem projetos que eu achei muito interessantes. A gente esteve com ele há pouco tempo, porque ele escreveu o prefácio do livro, e ele fez, por exemplo, uma lei que é o Dia Municipal do Perdão. Então ele fez essa proposta de criar um dia para que as pessoas perdoem quem quer que seja aí, né? Seus desafetos. Ou seja, a vida dele mudou completamente, né? Ele fala de perdão, mas a gente se refere... pessoalmente eu acompanho um pouco
essa história dele. Eu acho que é o perdão, no sentido que a gente se refere, a gente fala mais da reconciliação, que é um processo mais profundo do que o perdão. O perdão é um pouco isso, o próprio Silo, né? Mário Rodrigues Cobos, ele tem um pronunciamento em 2007 que ele fala sobre a reconciliação e ele explica um pouco dessa diferença. O perdão é aquela coisa da outra parte chegar e se ajoelhar para pedir perdão, né? Então não está no mesmo nível. O outro perdão é meio que a pessoa que fez o mal deveria vir e pedir o perdão e você perdoa, né? Que já é interessante, né? Mas nesse conceito de reconciliação é mais profundo. A reconciliação é compreender em profundidade o que realmente aconteceu naquele conflito, naquela situação que você se sentiu ferido, né? Compreender essa raiz, você como parte dessa situação, não só como vítima, né? E também não quer dizer que você vai esquecer o que o outro fez para você, que o outro te prejudicou e tal. Não é aquela coisa, vamos passar uma borracha, eu te perdoo, eu te desculpo, mas na verdade, no fundo, você está lá remoendo aquela situação ainda, né? Não, reconciliação é um processo interno mais profundo, muito profundo, e tão profundo que pode ser algo que muda a nossa própria vida, né? Muda a vida de uma pessoa, como é essa história do Ota, né? Que realmente, eu acho que ele realmente mudou, encontrou um propósito de vida, e a partir de uma situação muito trágica, né? Então, a reconciliação é um processo e tem uma dimensão até espiritual, porque ela pode vir através de um sinal, de uma compreensão, de uma luz, de um sonho, né? É um processo que realmente pode mudar a vida de uma pessoa. Então, aí eu já, parte um pouco final, assim, esse trabalho que a gente produziu, eu organizei junto com outras pessoas que escreveram seus depoimentos, seus testemunhos, se chama Reconciliação Parental, que é a reconciliação entre pais e filhos. Então, o ressentimento, né, ou a vingança, ou esses problemas que nós tivemos com as pessoas, que nós temos com as pessoas, um amigo, né, um namorado, namorada, bom, sentimento amoroso é também um dos mais comuns aí, que podem nos afetar, né? Mas quando é entre pais e filhos, pode prejudicar um pouco mais, né? Porque os pais são as pessoas que fazem parte da nossa formação, da nossa infância, né? Então, aqui, nesse trabalho, a gente recolheu muitos depoimentos, a gente também pesquisou um pouco as passagens que o Silo falava sobre reconciliação, num livrinho que ele tem, que é um livro pequeno, que chama Mensagem de Silo, nesse pronunciamento que eu falei também de 2007, que ele fala sobre a reconciliação. Mas o mais interessante são os depoimentos mesmo que tem nesse trabalho, né? A Cristiane escreveu um dos depoimentos também para esse livro, e eu queria ler um dos depoimentos que é muito forte, assim, muito bonito, que me toca bastante, que é de uma amiga, a Maria Eugênia Montemurro. Ela é argentina, e é mais ou menos curtinho, assim, não é muito longo, não. Que é realmente justamente a história de reconciliação dela com uma história familiar e com o pai, com a figura do pai dela. Então ela fala o seguinte, ó: este relato de família se refere ao meu encontro com meu pai, Alfonso Montemurro. Sou uma mulher madura e voltarei à minha infância para poder lhes contar. Meu pai, por volta de 1920, foge de uma Itália convulsionada.
derrotada, e vai para a República Argentina, com o sonho de poder se instalar e construir uma família. E assim se casa com minha mãe e tem 5 filhos, 4 meninas e um homem. Eu tenho uma irmã gêmea. Quando tínhamos 2 anos de idade, ele decide abandonar o nosso lar. Sua relação conjugal era cruel, muito sofrente. Ou seja, o pai foi embora, né, quando ela tinha 2 anos de idade. Quando completei 16 anos de idade, ele reapareceu de repente em minha vida. Nesse tempo, e coincidindo com a morte de minha mãe, ele voltou. Eu fiquei com muita raiva e não quis recebê-lo. Sentia-me muito angustiada, assustada. Nem sequer podia olhá-lo, não o reconhecia como meu pai. Isso aconteceu por volta de 1961. Ele estava voltando ao seu país onde morava, o Chile. E disse a meus irmãos que queria me levar com ele, mas eu lhes disse que não queria. Além do mais, sentia medo dele. E meus irmãos me apoiaram. Ele se foi sem se despedir. Passaram mais 15 anos e senti uma grande necessidade de vê-lo. Desejava arrumar algo que não estava solucionado dentro de mim. Sentia tristeza, sofrimento, vazio, mas não me dava conta de como sair desse lugar. Quando começo a refletir, esclarecer-me sobre o que me acontecia, inicio uma busca dentro e fora de mim. Em meu interior, a paisagem semeada de dúvidas. Como será o homem que amou minha mãe e com o qual me concebeu? Por que perder a oportunidade de descobri-lo como ele era e compreender o que eu vivia como abandono? Queria conhecer suas circunstâncias, suas frustrações e seus sonhos. Assim, solicitei à embaixada que localizassem a meu pai. E depois de uma grande busca, me chegou uma triste resposta. Fazia pouco tempo que ele havia partido a outro espaço. Havia morrido, né? E o grande salto intentado deixou a sensação de estar suspensa no meio do abismo, acompanhando-me junto à sua copresença durante um tempo muito longo. Faz alguns anos, realizando a cerimônia de bem-estar, é uma cerimônia, né, que a gente deseja bem-estar para outras pessoas que estão em dificuldade, e tem um trecho que diz: aqueles seres muito queridos, que ainda que não estejam aqui, em nosso tempo e em nosso espaço, nesse momento apareceu o rosto de meu pai. Senti um grande medo e meu coração se encheu de agitação. E toda vez que realizava esta cerimônia, não sabia o que fazer. Um registro agridoce se mesclava com o temor e o gosto, e seu formoso rosto me olhando. Pacientemente, esperei que me desse um sinal, e sua mensagem chegou. Necessitava que o amasse. Queria que o compreendesse, confessando-me que havia me amado muito, e que em todo esse tempo eu havia sido o seu grande tesouro, o seu obséquio mais apreciado. Inclusive a imagem dele me abraçando e brincando comigo quando eu era bebê ilumina esse espaço. E assim, sua presença querida se manifesta não apenas na cerimônia de bem-estar, mas também que me acompanha sempre com um cálido sorriso. Há momentos cotidianos que sinto que dialogamos e nos compreendemos em profundidade. Uma imensa alegria e agradecimento por compartilhar com vocês essa sentida e transformadora reconciliação com meu pai.
Então esse é uma das experiências, um dos depoimentos que tem nesse livrinho da Maria Eugênia, que eu acho muito tocante, mas um pouco como ela conseguiu se reconciliar com essa história meio complicada com o pai dela. E é uma experiência muito, muito forte, né? Eu acho que eu queria terminar por aqui, né? Porque o tema que eu queria tocar é o bom conhecimento leva à reconciliação, né? Então, todas as experiências, todo o conhecimento que leva a gente a se reconciliar com esses fatos difíceis, com as pessoas que nos feriram, a gente considera como bom conhecimento, né? E o contrário também é válido. A má consciência é tudo aquilo que leva a gente ao ressentimento, ou à vingança, ou à violência. Então, através dessas experiências que a gente procura compartilhar, eu acho que cada um pode fazer uma reflexão de quais os ressentimentos que a gente carrega, quais as pendências que a gente carrega, e pode surgir uma decisão de poder buscar uma reconciliação profunda, né, que possa mudar a nossa vida. Muito obrigado. Hola. Sigo yo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Tengo un pequeño problema que hablo castellano. No sé si será... Voy a tratar de hablar lento. Y si alguien se pierde algo que le importa de lo que diga, levanta la mano y Ana traduce. ¿Les parece? Yo creo que eso es mejor que una traducción constante. ¿Qué opinan? ¿Sí? Primero agradecer a los amigos que me invitaron a participar de esta conversación, los amigos del Parque de Estudio y Reflexión de Caucaña, para poner este tema del sentido de la vida. ¿De qué se trata esto de vivir? ¿Cuál es mi destino? ¿Y qué tiene que ver uno con los demás? Preguntas ineludibles, arrancadas del alma, y cada uno debe enfrentarse a ellas, responderlas a su manera, o huir cada vez que nos tocan. Decidir qué hacer con la vida no es sencillo de resolver. Necesito conocer el propósito a la que está destinada. Pero no puedo saber cuál es la misión de mi vida solo con el intelecto. Ese es un tipo de conocimiento y esta respuesta es una respuesta existencial en que todo está en juego y no solo las ideas. Por lo general, no sé cómo será la vida vuestra, pero por lo general, rara vez uno está de acuerdo entre lo que siente, entre lo que piensa y con lo que hace. Y uno no sabe bien qué hacer con la vida. A veces siento que algo me impulsa, pero resulta difícil de precisar. En ocasiones, mis búsquedas parecen alinearse con mis acciones. Cuando eso sucede, lo sé con certeza,
cuando mi vida se alinea con mis acciones, lo sé con certeza porque experimento unidad, un acuerdo conmigo mismo. Reconozco el sentido de la vida por la sensación de unidad al actuar, pensar y sentir en la misma dirección. Lo que hago con mi vida tiene sentido cuando experimento que en mi interior algo gana en cohesión. Estos son como pautas. Si mi vida se aleja de su sentido, experimento contradicción, un quiebre interno. Estas dos vivencias, la unidad y la contradicción, son la brújula que me permiten orientar hacia el sentido de la existencia. ¿Me van siguiendo? Vamos. Aprender a reconocer los momentos de unidad, reconocer esos momentos de unidad, es poner una mirada sobre lo más esencial que hay en uno. Una mirada sobre sí. Y una mirada sobre sí mismo que no es lo mismo que ensimismarse. Por el contrario, esa mirada sobre sí mismo se despierta cuando me comunico con las personas, cuando colaboro con quienes me rodean, cuando ayudo a salir de lo que violenta, del temor y de la angustia. Así que quiero agradecer estar aquí, pero quiero también pedir con mi corazón para que cada uno de ustedes y para que también yo pueda encontrar dentro de sí mismo la misión de su vida, el propósito que la empuja, y podamos desplegarlo en este mundo que vivimos. Quisiera que comprueben esto que estoy diciendo con una breve meditación personal. Recuerden, por favor, algún momento de la vida en que se han sentido plenos, llenos de felicidad. Verán que esos momentos, por lo general, están relacionados con situaciones vividas junto a otros. Son momentos en que me siento comunicado, cercano y sensible a los demás. Yo voy a seguir hablando, pero ustedes traten de rescatar esa vivencia. Más allá de los discursos, más allá de las palabras, lo que tiene valor para este sistema social es lo que se obtiene con lo que se hace, lo que dejo para mí. Estudio y tengo conocimiento, eso es lo que queda. Trabajo y tengo dinero. Me reúno con otros y obtengo compañía, placer, diversión. Algo tiene valor real para este sistema cuando es capaz de darme una ganancia material o de posición o de poder sobre otros. Sin embargo, eso que tiene valor para el sistema no tiene valor existencial. Lo que tiene valor para la existencia es lo que de ella se transforma en acción para otros. Es decir, aquello que sale de mí para beneficiar a las otras personas. Es muy demostrable que lo que tiene valor para esta sociedad y para esta cultura es lo contrario a lo que da sentido a la existencia humana. Al seguir los valores de este sistema, mi vida va perdiendo su gracia.
se vuelve repetitiva y aburrida. Necesito cada vez más excitación para sentirme más vivo. El sistema no está solo en la estructura social, sino también en la estructura mental, a través de lo que yo mismo creo o valoro. Mi búsqueda de sentido me hace cuestionar la sociedad en que vivo, pero también me revela la necesidad de cambiar yo mismo. Para el cambio interior necesito hacer pie en una nueva experiencia que me reconcilie conmigo mismo y me aproxime a la unidad interna. Descubrir en mi interior esa experiencia de unidad, descubrirla en mi interior, conocer lo que me aleja de ella o lo que la hace crecer, es construir un centro, una referencia interna en medio de un mundo caótico. ¿Todavía me siguen? Por ahí vamos. Si alguien se pierde una palabra, aquí está mi amiga, ¿eh? Una palabra, un sentido. Tomar contacto con la unidad interna es posible y es una gran experiencia. Es de alguna manera rozar la esencia de mí mismo. Cuando hacemos eso, aparece la sensación poco habitual de que algo entre comillas, habita dentro mío. Algo que tiene intensidad y consistencia, que no puedo desconocer. Algo en la interioridad adquiere valor, sabor de sentido y de trascendencia. Descubriré rápidamente que esa experiencia crece según el tipo de acción que realizo en el mundo. Las acciones que colaboran con las personas que me rodean para superar el dolor, el sufrimiento, la violencia y el sinsentido se experimentan como válidas, como valiosas. La acción válida hace crecer la experiencia de unidad y desarrolla un compromiso de liberación con el ser humano. La presencia de un centro de unidad interna modifica las creencias sobre la realidad de la muerte. Estamos hablando de una experiencia importante, pero lo que nos pasa es que estamos sumergidos en un mundo en que crece la violencia, el control, la contradicción y la mentira. Esta pregunta existencial mía la formulo en un contexto de violencia y deshumanización. La solución del dilema vital, tengo un problema, no lo puedo rescatar de lo que me enseñan en la universidad. Ustedes lo van a ir viendo. No lo puedo rescatar de la televisión o de la política, incluso de la religión. No puedo, porque en ellos está filtrado el código de la violencia. Por esto es difícil esta pregunta. Mi pregunta por el sentido es en medio de un sistema social de sinsentido. Hundido en el sinsentido. Y por lo tanto, no podemos culparnos ni extrañarnos por las angustias o por la soledad o los temores en que vivimos. Somos prisioneros de un sistema que desvaloriza a las personas y en cambio eleva la fama, el dinero y la violencia. Estamos sometidos a un sistema que confunde los antivalores, es decir, el poder y el egoísmo, como si fueran los valores. Así que mi búsqueda de sentido no es en un mundo ideal, sino en este, así de convulsionado como está. Así que mi búsqueda de sentido
es en este mundo y no me puedo culpar por la dificultad existencial en que me toca vivir. No es culpa mía. Pero tampoco corresponde que me rinda o me deje llevar por la desidia y el nihilismo del mundo actual. El sentido, así como el amor, no es algo que está afuera del ser humano. No está afuera del ser humano, pertenece al mundo interior. No es algo que llega desde afuera, sino algo que se despierta en mi interior y que se proyecta hacia afuera de mí, hacia las otras personas. Se trata de una experiencia espiritual que puedo reconocer en mí mismo y que puede orientar mi vida. Lo que haga con mi vida puede hacer crecer esa experiencia, aumentando la unidad, o la puede negar. El sufrimiento mental es la señal psicológica de que mi vida se aleja de su sentido. Eso es lo que significa el sufrimiento, que me estoy perdido. Entonces sufro. Y para salir del sufrimiento tengo que encontrarme. Este punto de vista en que la unidad o la desintegración interna dependen de lo que hago, del ordenamiento mental de lo que hago y de la respuesta que doy a lo que me ocurre y no de los estímulos que me llegan del mundo, es muy importante de meditar. La experiencia de sentido crece o desaparece de acuerdo a lo que sale de mí hacia el exterior y no de lo que ingiera, consuma o acumule. Los trabajos con la fuerza, al movilizar la energía psicofísica, la acumulación de acciones válidas hacia otros, la concentración de la fuerza al agradecer internamente, el pedido por la unidad propia y de los otros, va despertando una mirada interna. La mirada interna no es la mirada habitual del yo pegado a la piel. Nuestra mirada habitual es de un yo que mira hacia afuera. La mirada interna es un poquito más adentro. No es la mirada habitual del yo pegada a la piel, sino una mirada que toma contacto con la interioridad, reposa en la calma y en la unidad, y desde allí inspira la acción hacia la liberación personal y de la otra gente. Eso tenía que decir. Muchas gracias. Bom, eu gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade por estar aqui hoje, agradecer aos que organizaram essa atividade, agradecer aos companheiros que se pronunciaram antes, agradecer a presença de todos vocês. E também eu gostaria de agradecer aos ensinamentos de Silo, que me possibilitaram a conhecer homens e mulheres incríveis, com seus olhos brilhantes e corações cheios de esperança. E reconhecer isso em muita gente, nas ruas, nos ônibus, nas falas, nas brincadeiras. Eu agradeço. Bom, após essas abordagens sobre as esferas do social, do pessoal, comentada pelos amigos, a minha fala contempla como eu experimento a crise e o tema do transcendental. Nessa breve trajetória sobre os temas anteriores, dá para perceber que vivemos em um período de várias crises. Vivemos em uma sociedade em crise, repleta de desigualdades sociais, com predominante concentração de renda, de grupos de interesses particulares que têm perseguido e atingido, com a propagação do seu preconceito,
as mulheres, os negros, os nordestinos, os povos indígenas, os homossexuais e os pobres, de maneira geral. Tais interesses são de poucas famílias, que concentram as riquezas do mundo e vivem de especulação financeira, manipulando a mídia e influenciando a política para alcançarem seus benefícios. Hoje também eu experimento que vivemos uma crise pessoal, pressionados para alcançar um êxito que nos é estipulado e uma adaptação a um sistema que cada dia mais é mais desumano, mais violento, cruel, em que a adaptação de alguns, consequentemente, é a submissão e a exploração de muitos, onde o sentimento de confiança, gradativamente, está abandonando as relações entre colegas de trabalho, entre os membros da mesma família, entre os amigos de infância, entre os companheiros de ativismo e conhecidos mais próximos. Abre-se um espaço dentro desse cenário para outros sentimentos, de indiferença, de desconfiança, de isolamento, além de uma profunda crise de valores. E muitos seguem pensando que essa inadaptação ou essa inadequação ao pré-estabelecido é um problema pessoal. A gente segue pensando que tudo que está acontecendo é um problema com a gente que não está se adaptando. Quando, na verdade, é um fruto desse sistema violento. Então, durante a minha fala, eu gostaria de propor algumas reflexões. Além de uma compreensão abstrata de como nós sentimos essas crises. Essa aceleração do mundo, essa desestruturação, essa inquietude. Como nós sentimos isso em nossos corações. Dentro desse contexto, como desenvolver uma vida coerente no meio do caos? Como aprender a resistir a todas as violências diárias e não continuar a reproduzi-las? Acredito que, evidentemente, não é um caminho fácil, mas fácil deixar se levar, se vingar, a revanche, o motorista que corre atrás do carro, isso é muito mais fácil. Esse caminho é um caminho intencional, como a Ana falava no começo da fala dela, sobre o natural e intencional. Esse é um caminho intencional. É um caminho a se construir, mudar a situação atual dos acontecimentos. Porém, através de uma trajetória intencional e com muito esforço de coincidir a ação do que fazemos no mundo com o que pensamos e sentimos, é possível gerar uma grande mudança. Pensar, sentir e atuar numa mesma direção, gerando uma relação coerente comigo mesmo, afastando a violência e a contradição, tornando a liberdade de escolha uma prática construída. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, construindo uma relação verdadeira com os demais, não reproduzindo a cultura da violência, da falsidade e da desconfiança. Para avançar nesse caminho, para avançar na nossa resistência, o que necessitamos realmente? Quais as ações necessárias que merecem ser concretizadas? O que eu preciso soltar? O que na minha vida eu sempre busquei? Eu estou no caminho do meu propósito de vida? Podemos pensar no transcendental como algo imortal. Para alguns, a imortalidade se refere às ações realizadas em vida, mas seus efeitos continuam no mundo físico, apesar da morte física. Os ensinamentos, apesar da morte física, dessa prótese, que nem isso a gente escolhe, eles continuam,
apesar dela perecer. Para outros, a imortalidade tem a ver com a memória que se conserva nos seres queridos. Aquele ensinamento da avó, aquele amor da mãe, aquele irmão querido. Ou ainda em grupos e sociedades, garantindo a persistência depois da morte física. Para outros, a imortalidade é aceita como a persistência pessoal em outro nível de consciência. E ainda outras pessoas pensam que transcender é descobrir aquilo que é o desconhecido. É largar-se do egocentrismo para conviver com outros, para dar vida para outra pessoa e por aí afora. Muito além de definir um conceito definitivo, propõe que nos atrevemos a refletir sobre a nossa existência, sobre a transcendência e que é sagrado para cada um de nós. O bom conhecimento é o que afasta a violência, que contribui com a construção de relações verdadeiras, baseadas em afeto, no compartilhar, resgatando a confiança no outro e em nós mesmos. O bom conhecimento leva à justiça. O bom conhecimento leva à reconciliação e leva também a decifrar o sagrado na profundidade da consciência. Eu gostaria de propor uma meditação. A gente está falando tanto do contato interior, né? Então eu gostaria de propor a quem quisesse meditar um pouquinho, tomar um contato, tentar esse contato mais profundo com cada um. Essa é uma prática bem breve e para quem está nessa busca, nessa sintonia, eu convido a fechar os olhos e eu vou guiando um caminho de contato interior. Vamos relaxar o corpo, a cabeça, o tronco, os braços. Soltar as nossas inquietações, as nossas dúvidas. Nos deixar levar nessa experiência de contato com o mais profundo em nós. Relaxo meu coração, meu corpo, minha mente. Reflito brevemente sobre as frases. Aprende a resistir à violência que há em ti e fora de ti. Deixo que venham as respostas até mim. Aprende a reconhecer o sagrado em ti e fora de ti. Deixe que as respostas venham até mim. O sagrado em mim e fora de mim. Vamos nos preparar para tomar contato com a nossa força interior, o mais belo que há em nós. Vamos, com muita tranquilidade, buscar essa conexão com a nossa alegria, com a nossa força, com a nossa convicção interna. Ou com qualquer outra definição capaz de descrever a tamanha grandeza do nosso interior. Imagine uma esfera transparente e luminosa,
que vai descendo lentamente desde o alto até você e vai se acomodando afetuosamente em seu coração. Reconhecerás que a esfera começa a transformar-se desde teu interior a uma sensação expansiva dentro de seu peito. A sensação da esfera se expande desde teu peito para fora do corpo, ao mesmo tempo em que amplias tua respiração. Em tuas mãos e no resto do corpo terás novas sensações. Perceberás ondulações progressivas e brotarão lembranças e emoções positivas. Lembranças e emoções positivas. Deixa que se produza a passagem da força livremente. Essa força que dá energia ao teu corpo e à tua mente. Deixa que a força se manifeste em ti. Tenta ver a luz dentro dos seus olhos e não impeças que ela atue por si própria. Sente a força e sua luminosidade interna. Sente a tua grandeza. Deixe que se manifeste livremente. Com essa força que tomamos contato, concentremos a mente naquilo que necessitamos realmente. O que eu necessito realmente? Afasto a contradição e me conecto naquilo que eu necessito realmente. Final da experiência.
Gostaria de agradecer a todos, com toda alegria e afeto. Bom, foi um longo percurso esse, né? A gente começou falando dessa filosofia que nos inspira, do humanismo universalista, e as suas particularidades com relação ao humanismo histórico. Até aí tudo a ver, né? Numa sala de ciências sociais e tal, numa faculdade de ciências humanas, mas a ideia é mesmo trazer uma reflexão sobre o conhecimento que favorece a vida, o conhecimento que favorece o progresso humano, a evolução da consciência. E o Alexandre começou falando da reconciliação, que é uma reflexão muito importante, não só pessoalmente, porque eu acho que é muito difícil não carregar desentendimentos, desafetos. Num mundo cheio de conflitos em que a gente vive hoje, ainda mais em que as posições vão se radicalizando e a intolerância aumenta, né? Dificultando a comunicação e o entendimento entre pontos de vista diferentes, né? A gente não precisa concordar com tudo, mas ainda assim se comunicar é possível e necessário. E também numa cultura que tem um fundo, um pano de fundo de vingança, né? Onde a vingança é valorizada de uma certa maneira. E depois o Dário falou pra gente desse conhecimento que levado por um olhar interior, que não é um fechamento em si mesmo, mas um olhar que vai levando a gente a tentar desvendar o sentido da nossa vida e da nossa ação, é muito importante para desvendar também o sentido do conhecimento que a gente adquire nessa era da informação em que a gente está vivendo, né? A quantidade de dados disponíveis é impressionante, mas o sentido que o conhecimento tem para a gente é uma reflexão, é uma outra reflexão, né? Que tem a ver com o sentido da nossa ação, o sentido do para que a gente está aqui e o que a gente vai fazer com isso. E depois a Cris foi mais longe ainda, né? Levando a gente lá para dentro, mas... Bom, a ideia é conversar sobre essas ideias, sobre essas experiências. Então a gente gostaria de escutar vocês também. Não sei se talvez seria possível sair dessa mesa e a gente conversar aqui. Bom, talvez com o microfone, quem quiser, mas também o espaço é pequeno, acho que a gente pode se escutar. Enfim, gostaríamos de escutar vocês. Obrigada. Tema que vocês escolheram foi mais especificamente por essa sensação de revanchismo que a gente está sentindo na política atual, que a gente vê, né, nas redes sociais, esse ódio, né, esse troco, né, a moeda da política. Então, não, a gente sente isso pela sociedade capitalista, o mundo ele é assim, competitiva, acirrada, né, um puxando o tapete do outro. Mas o tema específico que vocês escolheram, justamente por causa desse clima de revanchismo eleitoral, esse ranço eleitoral ainda. Especificamente por esse revanchismo eleitoral, todavia? Bom, eu vou dar minha opinião, gostaria que outros dessem a sua opinião também, e até porque eu acho que esse tema do clima
social e político que a gente está vivendo é uma inquietude geral. Não foi especificamente por isso, porque esse é um tema que não se aplica só a essa situação. Mas é claro que a situação política, a situação política, mais do que a situação política, acho que a atmosfera social em que a gente está vivendo dificulta, é complicada e vai dificultando cada vez mais o diálogo, né? Eu acho que cada vez mais é importante promover âmbitos de comunicação, porque o que eu sinto pessoalmente é que, em grande parte, graças à manipulação promovida pelos meios de comunicação, as pessoas estão assumindo, por um lado, uma posição em um bando. Então, supostamente, a gente vive hoje duas posições de dois bandos. Ambos os lados podem ter e fundamentar seus motivos para criticar o outro bando, mas se perde a perspectiva de que a gente está no mesmo barco. E aí se começa a adotar uma postura de, em vez destes que estamos no mesmo barco e sofremos as consequências desse sistema político que não serve mais, dessa democracia formal que não satisfaz as nossas necessidades, em vez dessa perspectiva, é a perspectiva de como se a gente tivesse interesses diferentes. E, na verdade, eu acho que a gente tem interesses comuns. Agora, tudo isso se dá também num momento em que aumenta a intolerância, não só nessas posições políticas que se assumem, né? Aumenta a intolerância em vários âmbitos, no âmbito religioso, em outros âmbitos, porque aumenta a violência, porque aumenta o mal-estar, porque há uma violência interna e há uma situação explosiva, onde talvez, por um mal-estar gerado por uma crise em vários âmbitos, muitas vezes um posicionamento é, na verdade, uma explosão catártica, né, como consequência desse mal-estar, dessa crise que eu experimento como o meu futuro fechado, como falta de perspectiva. Então, o objetivo, o tema não foi escolhido somente por causa dessa situação específica, mas eu acho que essa situação específica é um motivo a mais para criar âmbitos de comunicação onde a gente possa encontrar uma convergência em meio às diferenças de opinião, porque, na verdade, no fundo, eu acho que todos nós queremos o mesmo. A gente quer viver melhor, mas um todos contra todos não é possível. É um comentário que eu quero fazer. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quando a gente se encontra numa situação que a gente não está conseguindo mudar essa situação, a gente se vê diante que não tem outro caminho, você tem que se mudar a si mesmo, mas você não está conseguindo mudar a situação, então você se vê diante disso, né? Agora não, eu que tenho que me transformar, só que aí você tem toda uma cultura construída contra isso, assim, principalmente, sei lá, depois da Revolução Industrial, de você ter cada vez menos tempo para você. Então, meditar, imagine, as pessoas hoje em dia têm tempo para ficar 1 hora, sabe, parece até piada, ou, grupo de sagrado feminino, como assim, né, a vida. E aí eu acho que é assim, muito revolucionário a gente ir contra essa cultura da gente não ter tempo pra gente, da gente estar nesse estresse, nessa crise. E as pessoas não têm, eu acho que é muito difícil, porque tudo trabalha contra isso. Então, é muito difícil você tomar essa atitude de não, agora eu vou, sabe, cuidar de mim, vou ter tempo pra mim, vou tentar me transformar. Porque essa cultura de criticar o outro, criticar o sistema, e tudo tá errado, e sempre apontando o dedo, e é como se você tá numa grande bolha de ilusão, assim. E aí você fica nessa crise, e aí tem pouco, você vê também que a maioria das pessoas ao seu redor não tem consciência
desse trabalho interno, de quão, pra mim é o mais revolucionário que você pode fazer esse trabalho interno, sabe? E aí eu acho, aí você fica nessa crise porque as pessoas não têm muita consciência disso, mas aí eu acho que o próximo passo é estar se unindo com as pessoas que têm essa consciência ainda que pequena, ou daqui for, pra continuar esse trabalho, assim, né? Porque é difícil, eu acho que a questão mais difícil desse assunto todo é isso, eu tomar consciência disso e passar a agir com isso, né? De em vez de estar, né, de resistir à violência do outro e à própria violência e tá sei lá, fazendo curso de comunicação na violência, tudo pra você conseguir, eu acho que quando a gente se transforma, né, é como uma pedra no lago, né? Tudo, as pessoas se transformam, então às vezes você acha que você muda e tudo começa a mudar ao seu redor. E não foi as pessoas que mudaram, foi você, né? Enfim. Gratidão. Toda la razón. Eu experimento isso também, às vezes uma impotência, né? Diante desse sistema que foi construído também, dessas crenças que foram construídas, né? E eu faço um voto comigo mesma, né? Como que todo dia, como eu posso subverter alguma dessas coisas no meu cotidiano. Então, essas coisas que são absurdas no trabalho ou nas relações, como que eu brinco com isso? Porque não tem nada a ver comigo essas normas, né, que se pré-estabelecem para nós. Eu acho que o mais importante, pelo menos na minha experiência, que não é válida para ninguém, porque é uma experiência própria, mas é tentar ir se fortalecendo, né, e buscando essa coerência interna e buscando o que é bom para você, porque não necessariamente é bom para o outro, ou o que o outro te fala é bom também. E ter o parâmetro com a convivência com o outro, né? Tratar o outro melhor, tratar o outro como gostaria de ser tratado. E como você gostaria de ser tratado. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta também que você pode fazer para você mesmo. Para mim tem sido assim. Posso falar um pouco? Ontem, uma hora da manhã, eu perdi o sono. Aí eu DVD um filme. O filme Só Quero Escutar o Barulho do Mar. Um filme famoso, tudo